Bom dia, crianças lindas do meu coração! Hoje a gente começa o nosso próximo passo, que é a parte de programação do nosso joguinho. Para isso, nós vamos utilizar a engine Unity. Para a gente conhecer um pouquinho melhor a Unity, ela é uma engine que ela começou há muitos anos atrás, ela já é uma engine antiga e tem vários jogos de sucesso que foram criados a partir desta engine. O que é uma engine? Engine é um software, é um conjunto de dados, de scripts, de informações que vão facilitar a produção do nosso jogo. É como se várias coisas que praticamente todos os jogos precisam ter já estivessem reunidos num único pacote. Então, quando a gente usa a Unity, o que ela faz? Ela pega várias coisas que a gente precisa utilizar para a construção de um jogo e transforma tudo e fala assim, ó, tá aqui, ó, isso aqui já tá pronto, pode usar o meu. Você não precisa desenvolver do zero. Aqui, ó, usa o meu. Lógico, a Unity, ela é uma empresa. Então, quando ela faz isso, ela tá fazendo isso esperando o lucro. Como que ela ganha dinheiro com isso? A Unity tem uma proposta que é a seguinte: enquanto a sua empresa de produção de jogos estiver ganhando abaixo de $200 mil por ano, você não precisa pagar nada para a Unity. Você vai ter um pacote básico que você não precisa pagar, mas enquanto você não estiver ganhando pelo menos $200 mil por ano. Isso dá equivalente a hoje R$1.200.000 por ano. Depois que você passou dessa fase, aí sim você deve começar a pagar a Unity, que é uma porcentagem das suas vendas, que isso vai escalando conforme o tamanho do seu projeto, conforme o tamanho das suas coisas. Ou tem um outro caminho que você não precisaria pagar essa porcentagem, mas que você pagar uma taxa anual pelo uso da Unity. A última vez que eu pesquisei estava em torno de $1.850 por ano. Para a gente instalar a Unity, você vai precisar primeiro ir para o site da Unity, criar a sua conta. Você vai clicar aqui e criar um ID, uma conta na Unity. Criou seu ID, inicia a sessão e baixa. Você vai precisar baixar uma coisa chamada Unity Hub. O que é essa Unity Hub? A Unity Hub é quem vai fazer toda a gestão de versão do software, de recursos que você está utilizando naquela engine. Você vai utilizar recursos Android, você vai usar voltados para um Xbox, você vai voltar para um PC, se vai ser para um Play 5. Todos os recursos ele faz essa gestão. Então não tem como você trabalhar na Unity sem a Unity Hub. Então você precisa dos dois. Então você vai baixar e instalar o Unity Hub. Eu já tenho o Unity Hub instalado aqui no meu computador, então a gente vai continuar a partir daí. Bom, gente, eu já tenho o Unity Hub instalado, então meu próximo passo, quando eu abrir o Unity Hub, é eu fazer o meu login. Então, vou aqui, ó, sign in. Ele vai abrir um sign in no próprio Google Chrome. Eu faço o login e vai abrir o Unity Hub. Aqui ele vai te mostrar uma lista de todos os seus projetos que já estão instalados, a versão desse projeto e tudo mais, tá? Então você vai clicar aqui em Installs. Aqui tem as versões que eu já tenho instaladas do nosso Unity. E aí vamos ver quais são as últimas versões, tá? Então, Install Editor. Então, ó, ele já tá me pedindo para eu instalar a versão do Unity 6, que é uma versão mais nova e recomendada. Nem testei ainda, vou testar e vamos ver como é que é. Então, vamos instalar Unity 6. Unity 6, aqui ele tá te mostrando o que você pode ter dentro dele que ele suporta. Então, por exemplo, tem a versão para Android, dá pra gente utilizar Android, iOS, salvar em Windows, WebGL, que é para internet, para coisas que vão rodar no browser, linguagens. Vou manter desse jeito aqui, tá bom? Para mim tá ótimo.
eu preciso, para o jogo que a gente vai construir, não preciso nem do Android nem do iOS, tá? Mas eu preciso que tenha Universal Windows Platform Build Support, que é para você poder fazer um jogo executável, você clica 2 vezes ele vai rodar, e o WebGL, que é um jogo que vai funcionar no browser. Essas duas coisas eu preciso que tenha, tá? Vou deixar o Android e o iOS? Vou, mas não é necessário, tá? Outra coisa, eu uso o Visual Studio, o Microsoft Visual Studio, não é o Code, é o Visual Studio, já instalado e com tudo que a gente precisa, tá? Então, continue. Vai pedir para você... Certo, galera? Agora a gente vai para a criação do nosso projeto, criação do nosso jogo. Depois que tá tudo instaladinho aqui, ó, versão 6, bonitinha, ela possa ser para Android, o WP, o WebGL, iOS e o Windows. A gente vai usar bastante o WebGL e o Windows, tá? Eu vou clicar aqui no Projects, que ele vai mostrar os projetos que a gente tem, tá? Depois eu comento sobre os projetos que eu tô fazendo. Aqui é um projeto que foi para Control Alt, tipo uma Game Jam, que tem algumas coisinhas pessoais, um teste vocacional, algumas coisinhas que eu já fiz. Mas a gente vai criar um do zero, então você vê aqui, ó, New Project. Quando você clicar aqui em New Project, a gente já vai selecionar a versão que a gente baixou. Eu quero a versão 6, então vem aqui em cima, versão 6. Vamos ver como é que tá essa versão, tá? Aqui, lembra que eu falei que a engine, ela é um pacote de dados, informações, códigos, scripts já prontos para a gente poder construir o nosso jogo. E aí, ele vai criar o seu projeto já meio que conduzindo para aquilo que você deseja criar. Então, se eu quero criar algo relacionado à realidade virtual, tá aqui, ó, já tem uma base que ele já vai conduzindo você com as coisas que você precisa para a realidade virtual. Tem essa parte do Learning aqui embaixo que você usa junto com a Unity Learning para poder aprender algumas coisas. Então, aprender a criar um jogo em plataforma 2D ou aprender a criar um jogo em FPS, você tem esses tutoriais dentro da própria Unity, que é muito bacana, que é a Unity Learning, tá? Eu vou usar o Core, que é o Core seria o interno, o principal, assim, a base de tudo, e ainda eu vou usar esse aqui, ó, Universal 3D Core, que é o principal para jogo em 3D. O High Definition é muito legal, mas ele é muito mais complexo para lidar com a parte de renderização. Então vamos começar pelo básico, depois a gente faz um outro jogo utilizando gráficos em 3D de alta definição, que aí vai usar a questão de Ray Tracing e coisas muito mais complexas, tá? Vamos começar com o Universal 3D Core. E aí, nome do projeto. Eu não tenho o nome do projeto ainda, então eu vou colocar Joguinho da Aula. Joguinho da Aula. Escolhe a pasta onde você vai deixar isso. Então vamos aqui lá no meu HD, Estúdio KD Vitória, nova pasta, Joguinho da Aula. Select Folder, organização Rafael Furlan Leandro, e vamos que vamos. Cria o projeto. Quando você mandar criar o projeto, adivinha, vai demorar mais um tempão até ele formar, criar todos os arquivos, preparar a pasta e fazer tudo o que precisa, ó. Tá aqui rolando, tá criando tudo. A hora que ele terminar de criar esse projeto, aí a gente continua, tá? Pô, ficou até mais bonito aqui a abertura da Unity 6. Vamos ver como é que vai ser. Quando terminar tudo e ele abrir a Unity, a gente dá sequência, beleza? Deixa ela usar as redes, pode permitir o acesso. Isso é bem bacana, que ele faz umas conexões bem legais. Até daqui a pouco, gente. Nós vamos dar uma pausinha na aula para falar algo rapidinho, mas que é de suma importância. Estou certo que alguma coisinha você deve ter aprendido com esse vídeo, com o canal, com as nossas aulas. Então você já acabou tendo algum tipo de benefício com os nossos vídeos. No mínimo foi divertido. E eu aprendi que para a gente viver bem em sociedade, a gente ter uma sociedade mais gostosa, é importante a gente retribuir o bem que as pessoas fazem pra gente. Por isso que eu resolvi postar essas aulas gratuitamente, ao invés de postar cobrando determinado valor na Hotmart, na Udemy ou similares.
Mas tem duas formas que você poderia ajudar muito a gente, ajudar muito esse projeto, fazer ele crescer, ir para mais gente e até mesmo gerar coisas maravilhosas. A primeira delas, totalmente gratuita, é você dar um like no vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho para você poder receber as notificações quando a gente lançar coisas novas. E isso vai ajudar a gente a postar mais vídeos, postar mais aulas, fazer análises. E o mais legal é a gente poder dedicar mais tempo à produção do nosso próximo jogo, que é o Church Simulator. Se quiser saber mais, vai ter o link dele aqui na descrição para você saber um pouquinho mais sobre o jogo. E a segunda forma de contribuir é através de uma campanha de crowdfunding no nosso Apoia-se. Qualquer valor já está ajudando bastante a gente, e dentro das pessoas que nos ajudarem através do Apoia-se, ainda lhe dará a oportunidade de participar de discussões para ver qual que vai ser a próxima aula, qual que é o próximo vídeo, momentos para tirar dúvidas, um link para você poder perguntar o que você quiser e até mesmo uma consultoria online para aquelas pessoas que estão mais ativos e mais ajudando a gente. Gente, tudo isso vai contribuir diretamente para que a gente possa, até mesmo no futuro, tornar esse estúdio que funciona aqui na minha casa, numa empresa, onde a gente vai dar oportunidade para pessoas que possam aprender com tudo isso e ainda ganhar uns salários melhores rendas, contribuir para a divulgação da indústria nacional e da cultura brasileira através dos games. Qualquer ajuda já me ajuda bastante e muito obrigado mesmo. Agora vamos pro vídeo? Deu até tempo de almoçar agora. Bom, terminado, o Unity tá aberto, vamos começar a trabalhar, tá? Eu vou abrir aqui o Unity. Olha que coisa mais bonitinha. E eu achei muito fofo esse Unity 6, essa nova versão. Vamos ver a grande mudança. A princípio só questões visuais, mas óbvio deve ter algumas coisas que foram modificadas. Mas vamos lá. Aqui a Unity tem essa tela que é a tela padrão, a tela default. Você tem outros formatos aqui, por exemplo, tem a 2x3, que ele vai dividir a tela dessa forma. Eu gosto muito, eu tenho a minha própria versão. Então, se eu estou fazendo um programa, por exemplo, Android, eu tenho aqui a minha versão Android, e não está mais aqui. Eu tenho minha versão, eu vou modificando a forma com que eu organizo a tela justamente para ficar mais fácil para mim. Como que é o jeito que eu mais gosto de organizar? Tá vendo aqui, ó, que eu tenho essa parte aqui, central aqui, essa é a minha cena, é a cena do jogo, onde eu vou colocar os objetos, colocar cenário, colocar o que eu quiser. E aqui eu tenho essa aba que é a aba Game, que é o que eu estaria vendo naquele jogo. Para essa aba Game existir, para essa aba Game aqui funcionar bem, eu preciso de uma câmera. Se eu olhar aqui na cena, você vai ver que você tem uma câmera aqui, ó. E a aba Game está visualizando o que essa câmera está enxergando. Eu gosto de puxar essa aba Game e deixar ela aqui embaixo, ó. Porque enquanto eu estou trabalhando no jogo, nas coisas que estão acontecendo, prefiro fazer assim, ó. Traz ela para... Opa! Traz ela aqui para baixo, deixa ela dividida aqui. E eu vou fazer ela ficar mais para cá, ó. O vetor vai ter que ficar para cima dela. Eu gosto de deixar assim, ó. Porque eu consigo ir acompanhando o que está acontecendo no jogo. Mexo no cenário, mexo no que eu vou precisar e eu consigo ficar vendo aqui o que está acontecendo no jogo. Eu costumo organizar dessa forma a minha tela. Funciona muito bem para mim. Aos poucos você vai descobrindo o que funciona melhor para vocês, tá? Também eu gosto aqui, ó, quando eu coloco o game, eu deixo em Full HD. Que assim, dessa forma, eu consigo ver exatamente a posição que tá ficando tudo, tá bom? Então é como eu consigo organizar aqui minha tela. Escala, vamos deixar uma escala bem pequenininha e boa. Tela organizada. O que você precisa saber de importante na tela? Tá vendo aqui do lado que tem a hierarquia? O que é essa hierarquia? São os objetos que tem na sua cena de jogo.
Esses objetos, de cara, na minha cena de exemplo, já tem a câmera, e o que acontecer com essa câmera muda aqui a cena. Direction Light é uma luz que já vem com o jogo, que é pra você ter alguma luz no jogo. Tanto que se eu desligar a luz aqui, ó, desliguei a luz, muda o que tá acontecendo. Todos os objetos que eu for colocando, eles vão aparecer aqui, ó. Coloquei o personagem, vai aparecer aqui um objeto. Coloquei um cenário, vou colocando aqui esses objetos aqui dentro da cena de exemplo, dentro da cena inicial, tá? Então, aqui a gente vai usar bastante esse lado aqui para ver o que tem nos nossos objetos. Aqui embaixo, tá vendo Project? Aqui embaixo são os arquivos do nosso projeto, arquivos do nosso jogo. É tudo aquilo que eu for... Coloquei uma foto, coloquei um modelo, vai ficando tudo salvo aqui dentro dessa pasta Assets, onde vai ficar armazenadas as informações, os arquivos do nosso jogo. Outra parte importantíssima é o Inspector, que está aqui no canto direito. Toda vez que eu seleciono um objeto, por exemplo, selecionei aqui a câmera, pá! Selecionei a câmera, ele vai aparecer as informações a respeito daquela câmera. O Inspector vai me trazer tudo que aquele objeto câmera tem de informações tem dentro dela. Então, a câmera tem o transform, tem um componente de câmera, tem um componente de audio listener, que é a capacidade de ouvir áudio, e tem também um script da câmera. Então, cada objeto que eu clico, ele vai carregar com ele algumas informações, e essas informações vão aparecer aqui no Inspector, certo? Então, para aparecer essas informações no Inspector, eu preciso selecionar o objeto. Se eu não tiver nada selecionado, o Inspector não tem nada do que falar. Essa parte aqui, ó, da navegação, eu vou reduzir ela aqui, ó, vou puxar e trazer ela para o canto. Eu não costumo ficar usando muito isso aqui não, tá? Eu vou puxar e vou deixar ela lá no canto e tá tudo bem. Até aqui, essa é a carinha do Unity que a gente vai trabalhar. A partir de agora, a gente precisa colocar algumas coisas no Unity. Então, o primeiro passo é colocar um jogador dentro da tela aqui no Unity.